Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos continuar nosso estudo do livro de Hebreus. Estamos no capítulo 12. Daqui a pouco vamos ler alguns versículos do capítulo 12 para o estudo de hoje. E no final do episódio darei a resposta à pergunta 958 e a nova pergunta do dia. Nas últimas mensagens sobre Hebreus 12, temos observado que os cristãos que sofrem são disciplinados para perseverar no caminho do Senhor. Deus disciplina seus filhos, como destacou a partir do versículo 4, e essa disciplina de um Pai perfeito é para o nosso bem, a partir do versículo 9. Hoje, nós vamos continuar vendo do versículo 14 ao 17 algumas orientações sobre o cuidado necessário em nosso serviço ao Senhor. Vamos começar com a leitura do versículo 14 ao 17. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Eu não sei se você já tem estudado bem esse texto aqui, mas eu vou confessar bem do início que ao longo dos anos eu mudei meu entendimento de 2 pontos nesses poucos versículos, do 14 ao 17. Eu vou explicar isso ao longo da nossa mensagem de hoje. Vamos começar com as perguntas sobre Hebreus 12, do versículo 14 ao 17. A primeira pergunta, conforme o versículo 14, quais 2 coisas devem ser prioridades na nossa vida? Ele fala aqui sobre a paz com todos e a santificação. 2 coisas importantes na vida de qualquer um que busca servir ao Senhor. Mas pensando nesses 2 objetivos, eles sempre são compatíveis? Sempre podemos ter a paz e ao mesmo tempo a santificação? Diz Tiago capítulo 3, versículo 17, mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Antes da paz vem a pureza da sabedoria, ou seja, a palavra de Deus, a verdade, o que leva à santificação, que significa separação. Então, por um lado, ele fala sobre a paz de unir e a santificação de separar. Normalmente, podemos fazer as 2 coisas, mas nem sempre. Jesus disse em Mateus capítulo 10, começando no versículo 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria casa. Então, o que ele mostra aqui? A santificação, promovida pela própria palavra do Senhor, causaria a separação ou conflito com algumas pessoas. E ainda no capítulo 17 de João, quando Jesus orou pelos discípulos dele, ele disse ao Pai, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, se nós não somos do mundo, como os apóstolos também não eram do mundo, nós não vamos ter a paz com todos. Algumas pessoas vão nos desprezar, ou rejeitar, ou até odiar, por causa do compromisso de manter a santificação em Cristo. Então, nem sempre são objetivos compatíveis. Olhando agora para o versículos 15 e 16, quais 3 alertas são introduzidos com palavras negativas nesses versículos? Ele usou as palavras ninguém, nenhuma, nenhum. Mas para introduzir quais alertas? Primeiro, sobre afastamento. Segundo, sobre amargura. E por final, sobre impureza.
que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e que não haja nenhum impuro ou profano. Então, alertas aqui com palavras negativas. Evite isso. Não tenha ninguém ou nenhuma pessoa que pratique estas coisas no meio de vocês. Agora chegamos a um dos pontos que eu falei de mudar de entendimento ao longo dos anos, sobre a raiz de amargura. Eu imaginava por muito tempo que raiz de amargura seria alguma raiz dentro de nós, de ficar amargurados e que isso pode causar outros problemas. Enquanto isso seja a verdade, eu acredito que não seja o significado da frase aqui. E se você tem pensado igual a mim, deixe-me ajudar a entender por que eu mudei de compreensão dessa frase. A frase que ele usa aqui vem do Antigo Testamento, do livro de Deuteronômio. Eu quero fazer uma leitura aqui de alguns versículos de Deuteronômio, lembrando que estamos tratando de um contexto de tirar idolatria do meio do povo. Vamos começar a leitura em Deuteronômio 29, versículo 16. Porque vocês sabem como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vocês passaram. Viram as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra. E viram também a prata e o ouro que havia entre elas. Que entre vocês não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir os deuses destas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, mesmo que eu ande na teimosia do meu coração, pois isso destruiria a terra molhada com a seca. O Senhor não estará disposto a perdoá-lo. Pelo contrário, a ira do Senhor e os seus zelos se acenderão sobre tal homem, e toda maldição escrita neste livro cairá sobre ele. E o Senhor apagará o nome desse homem da face da terra. Percebeu que nesse texto aqui, a raiz da amargura é uma raiz que produz amargura. A raiz em si é a rebeldia, especialmente da idolatria, e a amargura é o castigo que vem do Senhor por causa dessa abominação. Então, quando ele fala em Hebreus de não permitir que brote uma raiz de amargura entre nós, seria de não permitir que surja alguma indecência, alguma coisa profana, alguma coisa de idolatria, alguma coisa que Deus detesta e que traria sobre nós a amargura do castigo divino. Então, mudei de opinião sobre esse texto, justamente por causa do sentido da expressão no contexto de Deuteronômio 29. No versículo 16, ele fala sobre Esaú. E a pergunta agora, como Esaú serve como exemplo de profanação? Ele fala de não ser profano, como foi Esaú, mas o que significa isso? A ideia de profanar é de tratar algo sagrado como se fosse uma coisa comum. Esaú, no caso, desprezou o direito de primogenitura, algo sagrado, algo de grande valor, e vendeu isso por uma refeição comum. E desta maneira ele se mostrou uma pessoa profana. Nós demonstramos a mesma miopia espiritual quando escolhemos prazeres e coisas dessa vida e deixamos de priorizar o serviço ao Senhor. Quando nós achamos que o pecado do momento seja mais valioso do que a eternidade na presença de Deus, estamos sendo profanos, como também Esaú. Ainda falando sobre Esaú, no versículo 17 diz que ele não achou lugar de arrependimento. O que significa esta expressão? E aqui é o segundo ponto no qual eu mudei de entendimento ao longo dos anos. A questão aqui é de quem não se arrependeu. Estaria dizendo que Esaú não conseguiu se arrepender? O fato é que Esaú chorou, implorou, procurou ganhar de volta o que ele tinha perdido e mostrou que estava, eu diria, até arrependido. Mas outra possibilidade aqui
é que ele não conseguiu convencer Isaac a reverter a bênção. Você pode lembrar daquela história onde Jacó enganou o pai e ganhou a bênção maior, mesmo tendo já a promessa de Deus e mesmo tendo já comprado o direito de primogenitura, ele enganou o pai. E quando Isaac compreendeu o que havia acontecido, e Esaú ficou super chateado, Esaú pediu para o pai dar ainda a bênção para ele, e Isaac falou, eu não posso. Eu não posso dar para você o que eu já dei para ele. Então, Isaac não achou lugar de mudar de ideia. Não achou lugar de arrependimento. E acredito que esse ponto seria mais coerente dentro do contexto do que aconteceu no livro de Gênesis. De qualquer forma, o que fica claro é que Esaú não conseguiu ganhar de volta o que ele vendeu. Seja falta de arrependimento dele ou falta de arrependimento do pai dele, ele não conseguiu receber de volta o que ele vendeu. E esse é o ponto importante para nós aqui. Que nós podemos abrir mão de algo de grande valor e não conseguir tomar de volta. Por isso, devemos evitar atitudes profanas de desvalorizar o que tem grande valor, de desvalorizar e desprezar o que é sagrado. Olhando então para esses versículos de Hebreus capítulo 12, algumas observações. Devemos lembrar da importância de buscar a paz e a santificação. Sem isso, nós não vamos entrar na presença de Deus. Precisamos reconhecer o perigo de nos afastar de Deus, seja por idolatria ou profanação das coisas sagradas, qualquer motivo que nos afaste de Deus. Devemos ter muito cuidado. Lembrando que existe um risco real de tomar decisões com consequências que não podem ser mudadas. Então, cuidado. Cuidado em todas as decisões e todos os passos da nossa vida. Agora, pergunta 958. O que acontece com quem confessa e abandona as suas transgressões, segundo Provérbios capítulo 28? Alternativas. A. Será castigado publicamente. B. Receberá o mesmo tratamento de quem o encobre. C. Alcançará misericórdia. Ou D. Perderá o respeito da comunidade. A resposta certa é a alternativa C. Alcançará misericórdia. Nos lembrando que Deus está disposto a perdoar. Diz Provérbios 28, versículo 13. Quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Com certeza, quando alguém se entrega ao pecado, pode ser uma tentação muito grande de tentar esconder, até de mentir sobre isso, mas isso só leva a consequências piores. Devemos falar a verdade. Em todos os momentos, falar a verdade. E se isso inclui a necessidade de confessar pecado, vamos confiar em Deus e fazer o que Deus manda, confiando na misericórdia do Senhor. E a pergunta 959, verdadeiro ou falso? O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, não participou da reunião importante em Jerusalém, registrado em Atos capítulo 15. Verifique sua resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Em nosso estudo do livro de Hebreus, percebemos a importância de manter o foco no objetivo de estar com Deus eternamente, não permitindo que a idolatria nos tire do caminho ou que a profanação de alguma coisa nos tire desse caminho. Mas vamos continuar para frente, com foco na presença de Deus na eternidade. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.